Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa nossa aula 1 da oficina sobre como alfabetizar 2 vezes mais rápido a sua criança ainda esse ano. Aqui você vai aprender as melhores práticas para alfabetizar mais rápido a sua criança ainda esse ano, as 7 práticas. Eu espero que você esteja preparada para o que você vai aprender aqui hoje e nas próximas 2 aulas. E esse não vai ser só mais um evento de internet cheio de dicas soltas que não leva a lugar nenhum. Aqui você vai sair com um caminho claro. Você vai aprender as 7 práticas que eu uso para alfabetizar os meus alunos 2 vezes mais rápido, mesmo com pouco tempo por dia. Esse que é o segredo dessa nossa oficina. Você não vai precisar de muitas atividades. Você vai precisar de poucas atividades, pouco tempo por dia e ainda assim conseguir alfabetizar mais rápido a sua criança, o seu aluno, o seu filho. E não falte nenhuma aula, principalmente na aula 3, que é o grande dia porque eu vou te mostrar uma oportunidade única para facilitar a sua vida e a vida da sua criança. Espero que vocês sejam bem. Comentem aqui, deixem aqui nos comentários se vocês estão me vendo bem e me ouvindo bem. O som está bom para vocês? Por favor, deixem aqui nos comentários. Vocês estão me vendo bem e me ouvindo bem? Sim ou não? Para que você possa ter a melhor aula possível, para que você não perca nada. Comentem aqui, estão me ouvindo bem, me vendo bem? Sim ou não? Deixem aqui nos comentários. Coloquem aqui nos comentários. O pessoal está entrando agora, sejam todos muito bem-vindos. Eu gostaria de saber agora de onde você está me assistindo, de qual estado você está me assistindo ou de qual cidade. Eu sou o professor Tiago, aqui do interior de São Paulo, eu sou da cidade de Rio Claro. Então coloque aqui nos comentários, qual que é a sua cidade, qual que é o seu estado? Você é do Rio de Janeiro, você é de Brasília, você é do Amazonas, você é do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso, Ceará, de onde você está me assistindo? Bahia, Minas Gerais, coloquem aqui Santa Catarina, de onde você está me assistindo. Deixem aqui nos comentários. Quem quiser colocar o estado e a cidade, pode colocar o estado e a cidade, não tem problema nenhum. Deixem aqui, nós vamos nos conhecendo melhor nessa oficina que vai ser um divisor de águas para sua criança no modo dela aprender, porque ela vai aprender com essas 7 práticas a ler e escrever bem mais rápido. Outra coisa, curta essa aula. Quem não curtiu a aula aqui, clica aqui no joinha e compartilha com sua amiga também, compartilha com a professora, compartilha com a mãe. Agora, eu quero saber, você é mãe ou você é professora, ou você é diretora, ou você é coordenadora pedagógica, você é professora de reforço escolar, você dá aula na educação infantil. Conta aqui nos comentários. Assim nós vamos nos conhecendo melhor. Ou você é avó, você é tia. Essa oficina é para pais, professores, avós, tias, diretoras, coordenadoras, psicopedagogas, é para toda pessoa que vai alfabetizar uma criança ainda esse ano ou já está alfabetizando. Então deixe aqui nos comentários, professor, minha turma é de primeiro ano, professor, a minha turma é multisseriada, professor, a minha turma é eu tenho alunos de reforço escolar, dou aulas particulares, professor, eu sou mãe e ajudo meu filho, ajudo minha filha, eu sou avó e ajudo meu neto, minha neta. Deixe aqui nos comentários, você é mãe, professora? Coloca aqui nos comentários, porque essa oficina é para todo mundo que quer alfabetizar mais rápido. E o grande segredo, o primeiro grande segredo para você conseguir alfabetizar mais rápido é você parar de ficar imprimindo tantas e tantas e tantas atividades, uma atrás da outra. Eu, quando comecei a dar aulas, eu fazia muito isso. Eu ficava imprimindo muitas atividades, gastando meu tempo e dinheiro também. Porque o que que eu fazia? Eu procurava muitas atividades aleatórias na internet e eu ficava imprimindo essas atividades com dinheiro do meu bolso, ou seja, eu tinha um monte de atividades, gastava muito dinheiro do meu bolso para imprimir essas atividades, perdia o meu tempo porque essas atividades não faziam os meus alunos avançarem. A minha criança estava no mesmo lugar, não saía do mesmo lugar. Então, agora esse momento é para você parar de ficar procurando esse monte de atividades, grupos de WhatsApp cheios de atividades e PDFs, que você tem um monte e você não consegue fazer a sua criança avançar, né? Então, eu fiz muito isso, errei muito, e eu tinha um monte de atividades, mas eu não sabia por onde começar. Quem já passou por isso? Eu estou falando aqui esse erro que eu cometi,
Porque quando eu saí da faculdade eu tinha muitas dúvidas de como alfabetizar, porque na faculdade nós não aprendemos as práticas, né? Nós aprendemos muita teoria e prática a gente não aprende. Então eu saía procurando na internet muitas atividades, imprimia, 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 gastava dinheiro do meu bolso. Quem aqui já tirou dinheiro do próprio bolso para imprimir atividades? Coloca aqui nos comentários. Quem aqui já tirou dinheiro do próprio bolso para imprimir um monte de atividades, mesmo assim a criança não avançou? Tem professores que gastam uma boa parte do salário, por exemplo, para imprimir atividades e a criança não avança. Então, todo ano é a mesma coisa. Você promete que vai ser diferente, mas continua se afogando ali em atividades soltas, sem direção. Você tem 1000 grupos de WhatsApp, 1000 PDFs, 1000 atividades, imprime tudo, mas não tem direção, não sabe como aplicar, não vê resultados na criança. É verdade ou não é? Quem já passou por essa situação aqui? De ter muitas atividades e ainda assim não conseguir resultados. Por quê? O segredo para alfabetizar mais rápido não é ter muitas atividades. Porque se você tiver muitos e não souber direcionar a criança não vai avançar. Agora, quem aqui está realmente, de verdade, comprometida a mudar a alfabetização da sua criança? Porque agora você vai aprender uma nova forma, mesmo com poucas atividades, fazer a sua criança avançar rápido. Deixe aqui nos comentários assim: eu estou. Quem está comprometido e comprometida, porque se você não estiver comprometida, você nem precisa ficar nessa aula. Porque se você não tiver o comprometimento, desculpa, mas você não vai conseguir nem aprender as atividades. Então, quem está comprometida de verdade, que quer aprender esse passo a passo, que são essas 7 práticas, coloca aqui nos comentários, eu estou, que é eu estou comprometida ou comprometido, certo? Você tem que dar esse primeiro passo. Se você não tiver esse comprometimento, você pode ter as melhores atividades, os melhores materiais que, infelizmente, você não vai sair do lugar. Então, precisa ter esse comprometimento. Tudo que me levou a chegar até aqui, a conquistar tudo que eu conquistei hoje na alfabetização, é através de um comprometimento. Você precisa dar esse primeiro passo, certo? O grande segredo, anotem aí, eu vou compartilhar uma lousa com vocês aqui, que o grande segredo para vocês conseguirem fazer a criança de vocês avançar o mais rápido possível, eu estou compartilhando uma lousa aqui com vocês. Vocês estão vendo? Coloque aqui nos comentários, sim ou não, compartilhei uma lousa. O grande segredo. O grande segredo. Para você alfabetizar mais rápido, é sempre dar à sua criança. Anotem isso. Pessoal, quem ainda não está com caneta e papel em mãos, peguem aí. Você precisa dar pequenas vitórias rápidas. Se você der pequenas vitórias o mais rápido possível, a sua criança começa a avançar e ela mesmo percebe que ela está avançando, e isso já vira um combustível para que ela continue aprendendo mais. Você precisa ver resultados rápidos, pequenos resultados, pequenas vitórias rápidas, e ao mesmo tempo a sua criança precisa perceber isso. Então, se a sua criança ela ainda não está lendo como ela devia, não é porque, por exemplo, você não tem paciência. Ah, professor, eu. Será que é porque então você não tem paciência? Será que é por isso que a sua criança ela não avança? Ah, professor, será que então. Vou colocar aqui para vocês, ó. Ah, eu não tenho paciência. Ah, eu não tenho tempo. Ah, professor, será que é porque eu não tenho paciência? Ah, professor, será que é porque eu não tenho o tempo que eu deveria ter? Ou será que eu não sou, por exemplo, isso aqui acontece demais. Eu não sou boa o suficiente? Será que eu não sou uma boa profissional? Será que esse é meu grande problema, professor? Será que é a minha criança que não quer aprender? Criança que não quer aprender?
Será que é por isso que você não consegue alcançar os seus resultados? Na verdade, não é isso. Não é que você não tem paciência, não é que você não tem tempo, não é que você não é boa o suficiente, não é que a sua criança não quer aprender. É que, na verdade, o que te falta é ter em mãos, é você saber um material que ele resolva o problema de uma forma que facilite a sua vida. O problema não é falta de atividade, é excesso de peças soltas, sem imagem da caixa para guiar cada peça que você tem que colocar. Você tem material de mais e direção de menos. Por exemplo, olha só, esse é um exemplo bem fácil de ser entendido. Quem aqui já tentou montar um quebra-cabeça? Aquele joguinho que as crianças brincam. Um quebra-cabeça, que você vai juntando as imagens e você vai formando a imagem toda. Tem pessoas que gostam de daqueles quebra-cabeças mais complexos, né? Que tem 100 peças, 500 peças, enfim. Existem vários tipos de quebra-cabeça. O que que acontece? Se você já tentou montar um quebra-cabeça sem ver a imagem da caixa, por exemplo, se você tiver ali as 100 peças na mão e você não tiver a imagem da caixa, fica muito mais difícil você conseguir montar o quebra-cabeça. É basicamente isso que você faz hoje com a alfabetização, testando peça atrás de peça sem saber qual eu devo encaixar corretamente, qual peça eu devo usar primeiro. Quando você tem as peças do quebra-cabeça, você tem a imagem pronta para te guiar, fica muito mais fácil você montar esse quebra-cabeça. Exatamente isso que eu vou resolver com você nessas 3 aulas. Eu não vou te dar mais uma pilha de peças. Não vou te jogar um monte de atividades, um monte de PDFs. Não é isso. Eu vou te dar uma sequência das pequenas vitórias rápidas, independentemente do nível que o seu aluno, que a sua criança está. Vou te dar a peça certa, no lugar certo, para você aplicar pouco e já ver resultado. Eu sempre gosto disso. Eu apliquei poucas atividades, mas eu já consigo fazer a criança avançar. Esse é o método que eu uso. É esse o método que eu vou ensinar para vocês. Por exemplo, um caso que aconteceu. Eu tive uma turma multisseriada que tinha alunos de primeiro, segundo e terceiro anos na mesma turma. Na mesma turma, olha que loucura. Quem aqui já teve turma multisseriada? Alguém aqui já teve? Eu tive uma turma multisseriada com alunos de primeiro, segundo e terceiro ano na mesma turma. E nessa turma, eu tive uma aluna que ela repetiu o terceiro ano. Ela repetiu o terceiro ano e ela veio para mim, ela começou, então ela entrou na minha turma. E essa aluna, ela não sabia ler, não sabia escrever, ela era pré-silábica ali na sondagem de escrita, ela não sabia ler nada, sabia só algumas letras do nome dela e algumas letras do alfabeto. Só que essa aluna, além de ser pré-silábica, não saber ler, ela também tinha problemas de comportamento. E o que que aconteceu? Eu comecei a aplicar esse método com ela, esse método dessas práticas que eu vou ensinar para vocês, e em menos de um mês, essa aluna, ela saiu de pré-silábico, em menos de um mês, ela saiu de pré-silábica e ela já saiu dessa hipótese e aprendeu a ler. Ela aprendeu a ler palavras como mala, sino, jabuticaba, limonada, volume, em menos de um mês. E sabe o que aconteceu? O mais incrível é que essa aluna de quase 9 anos, 8 anos, mas quase 9 anos, repetente, autoestima lá embaixo, ela percebeu que ela avançava, ela falava assim: professor, eu estou muito feliz. Posso levar essas atividades para levar para minha casa? Posso levar para minha casa para mostrar para minha mãe e para minha avó ver eu lendo? Olha isso, gente. E sabe o que aconteceu? Ela foi vendo que ela tinha capacidade de avançar, porque acho que nem ela acreditava mais nela. E ela viu que ela avançou tão rápido, e os alunos reconheceram isso, a diretora reconheceu isso, a coordenadora reconheceu isso, a família reconheceu que ela avançou, ela mudou até o comportamento. Ela teve um comportamento muito melhor. Aí você vai falar assim: nossa, professor, mas então um método, ele é capaz até de mudar o comportamento da criança, e eu tenho essa prova viva para vocês aqui, essa prova real, de que uma criança que quando ela avança na leitura e na escrita, ela até melhorou o comportamento.
Na verdade, o mau comportamento dela é porque ela não conseguia fazer atividades, não conseguia acompanhar os outros alunos, via alunos mais novos que ela avançando e ela não avançava. E assim, em menos de um mês ela teve um avanço tão grande que o que que aconteceu? Ela se interessou cada vez mais pelas atividades, melhorou e olha só, resolvemos mais de um problema de uma vez só. Avanço na aprendizagem de leitura e escrita e avanço no comportamento, certo? Só que agora você deve estar pensando assim: nossa, professor Tiago, como que você conseguiu fazer essa aluna avançar em tão pouco tempo? Você aprendeu isso na faculdade? Como que foi? Foi tão rápido assim? Não foi, não. Não foi sempre assim, não. Isso foi alguns anos depois que eu saí da faculdade. Porque quando eu saí da faculdade, eu estava ali formado em pedagogia, eu já tinha o diploma, comecei a dar aulas, comecei como professor eventual. Hoje eu sou concursado, mas eu comecei como professor eventual e eu sentia que a faculdade ela não me ensinava ali o que eu precisava saber na prática. A gente aprende muita teoria na faculdade, mas eu não sabia, quando eu cheguei em sala de aula, resolver os problemas na prática. E no início de carreira eu ficava perdido, a sala bagunçada, aluno sem avançar. Até que um dia eu descobri um vídeo no YouTube de um professor. E esse professor ele mostrava que esse método tinha base científica. E ele tinha muitos testemunhos de mães leigas ali que não tinham curso de pedagogia, pais que alfabetizavam sem ter pedagogia e conseguiam alfabetizar os filhos em casa. Eu pensei assim, poxa vida, se esse método funciona com pais que não têm pedagogia, eu preciso aplicar com os meus alunos. Eu sou professor, eu vou conseguir resultados também, já que os pais conseguem, por que eu não vou conseguir? Se com pais funcionam, com o professor vai funcionar mais ainda. Então, eu comecei a aplicar com alunos de aulas particulares com pouquíssimos recursos, aprendendo ali na prática. E eu vi os alunos avançarem rápido. Nas aulas particulares, comecei a aplicar na sala de aula também. Aí, o que aconteceu? Enchi minha agenda de alunos de aulas particulares, comecei a ter reconhecimento de coordenadoras, diretoras, outros professores, os alunos avançando, pais felizes com os resultados dos filhos. E depois eu comecei então a trazer esse método para aqui para ensinar vocês através da internet, que é esse método que nós vamos aprender nessa oficina. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Que muitas de vocês, principalmente professoras, estão saindo da faculdade perdidos, sem saber a prática. Quem viveu essa situação? Formada com diploma, saiu da faculdade, mas chega na sala de aula, está perdida. Ah, professor, não sei por onde começar, não sei qual atividade fazer primeiro, eu não sei direito como avançar um pré-silábico, um aluno silábico sem valor sonoro, ou senão eu não sei como chegar à fluência, não sei como fazer meus alunos entenderem o que eles leem, não sabe resolver diferentes problemas. Quando ainda nós temos inclusão na sala de aula, alunos autistas, alunos com deficiência intelectual, enfim, nós temos diversos desafios na sala de aula e nós não fomos ensinados como resolver esse problema. Vocês já viveram essa situação também? Saíram da faculdade com muitas dúvidas? Porque eu vivi. Só que depois descobri que tem um caminho que facilita a nossa vida, que resolve esses problemas, certo? Agora para pensar. Pensa comigo. Quanto que você, por exemplo, já gastou de tinta, papel, plastificação, comprando atividades prontas de professores, de outros professores, e mesmo assim a sua criança ela continua no mesmo nível. Então, isso é só perder tempo. É só o dinheiro saindo do seu bolso todo mês sem retorno. Então, agora, nós vamos entrar na primeira prática para alfabetizar mais rápido e você não precisa de muitos recursos, poucos recursos. Tudo bem? Vamos lá, anotem aí. Prática um. A nossa prática um. Anotem, peguem caneta e papel. A nossa prática um é, anotem aí, atividades que aceleram a aprendizagem. São tipos de atividades que muitas professoras e mães não conhecem e não usam. Anotem aí. A primeira atividade, ou melhor, as primeiras atividades são atividades de consciência fonológica. Anotem aí. Consciência fonológica. Nossa, professor, mas por que eu preciso usar atividades de consciência fonológica? Aqui eu trouxe para vocês uma parte de um estudo que aconteceu. Teve uma pesquisa no final da década de 90 nos Estados Unidos que muitos profissionais analisaram, profissionais ali da educação, analisaram mais de 100 mil estudos e depois dessas análises foi comprovado que quando você ensina atividades de consciência fonológica,
para sua criança, você consegue alfabetizar mais rápido essa sua criança. Quando você usa atividades de consciência fonológica, você alfabetiza mais rápido a sua criança. Por quê? Atividades de consciência fonológica são atividades que preparam a criança para a alfabetização. São atividades que ajudam a criança a perceber as diferentes unidades da fala. São atividades que ajudam a criança a perceber as diferentes unidades da fala, porque nós temos diferentes unidades na fala. Se a criança começa a perceber isso, ela avança muito mais rápido no momento que ela vai aprender a ler e escrever. As atividades de consciência fonológica também ajudam a criança a desenvolver atenção, memória. Quem aqui tem alunos distraídos ou filhos distraídos? Comenta aqui. Eu tenho, professor. Eu tenho. Coloca aqui, filhos ou alunos você tem? Distraídos, alunos distraídos ou filhos distraídos. Parece que você está explicando e não presta atenção. As atividades de consciência fonológica ajudam essa sua criança a ter mais atenção, se concentrar melhor quando você explica. Ajuda a desenvolver a memória. Quem aqui tem filhos ou alunos que você ensina um conteúdo e parece que ele esquece? Minutos depois ele já esquece. Quem aqui tem filhos ou alunos assim? Comenta aqui. Eu tenho, professor, eu tenho. Coloca filhos ou alunos? Alunos distraídos, desatentos, que não prestam atenção, filhos distraídos que esquecem o que você acabou de ensinar. Quem está vivendo essa situação, coloca aqui. Eu tenho muitos, tenho poucos. Eu sempre tive muitos alunos assim. Mas as atividades de consciência fonológica, elas são essenciais. Essa é a primeira prática que eu vou ensinar agora aqui para vocês. Como fazer esse tipo de atividade, certo? Estão prontos? Que agora eu vou mostrar na prática como fazer esse tipo de atividade, certo? Mas, professor, esse tipo de atividade funciona? Funciona demais. Eu tive, por exemplo, uma aluna que eu comecei a dar aulas particulares para ela. Ela tinha 7 anos e ela nem sabia ler. Desatenta, nem sabia ler, falava assim, A de abelha, B de bola, C de casa, S de sapo, não lia nada. E eu, em 4 aulas, trabalhando atividades de consciência fonológica e outras atividades que eu vou ensinar aqui na oficina, essa aluna, em 4 aulas, começou a ler palavras simples, com sílabas simples. É uma aluna de aula particular, tudo bem, mas é uma aluna de 7 anos que, em 4 aulas, começou a ler, uma aluna que não lia. Então, é o poder da consciência fonológica junto com as atividades de alfabetização. Não só consciência fonológica, mas consciência fonológica com atividades de alfabetização ao mesmo tempo. E diversas, nós temos diversas atividades de consciência fonológica. Nós temos muitas, mas eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês. Um exemplo é quando você ensina a sua criança a perceber que algumas palavras, no final das palavras, elas têm sons iguais ou muito parecidos. Nós temos diversas atividades de consciência fonológica. Uma delas, anotem aí, é a consciência de rimas. Consciência de rimas é quando você ajuda a criança a identificar no final das palavras palavras que tenham sons iguais ou parecidos, não mostrando palavras, isso é muito importante, usando imagens, porque as atividades de consciência fonológica, principalmente, elas são muito lúdicas. Você trabalha muito lúdico, você trabalha a atenção, a escuta, a memória, a manipulação. Principalmente se você tem filhos ou alunos que estão na idade pré-escolar, de 3 a 5 anos, essas atividades têm que ser devem ser ensinadas na pré-escola. Se você tem filhos ou alunos nessa faixa etária de 3 a 5 anos, quem aqui tem? Coloca aqui. Sou professor de educação infantil ou sou mãe de aluno de filhos nessa faixa etária? Coloca aqui nos comentários. Quem aqui é professor de educação infantil ou quem aqui é mãe de crianças nessa faixa etária? Você tem que trabalhar esse tipo de atividades. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, olha só. Aqui eu tenho o quê? Eu tenho uma vela. Conseguem ver aqui? Eu tenho uma vela.
Eu vou ensinar primeiro para a criança. Nenhuma criança aprende sozinha. Eu preciso ensinar para que ela consiga entender para depois ela tentar fazer a atividade sozinha. Então, sempre é o ensino explícito e sistemático. Como que funciona? Assim, olha só, o que eu tenho aqui? Uma vela. Olha só, vela, vela, lá. O último som que eu falei é lá, lá. Repete comigo. Lá, lá, lá. Qual que é o último som que eu falei? Lá, lá, lá. Muito bem. Vela. O som que termina quando eu falo vela é lá, lá. Repete comigo. Lá, maravilha. Agora, o que que nós vamos ver? Vamos fazer então uma atividade, por exemplo. Olha só. O que que eu tenho aqui? Janela, lá, lá. Janela. O som também termina com lá. Então, vela, janela. As duas imagens terminam com lá, lá, lá. Trabalho o quê? Oralidade, escuta, atenção, memória. Outro exemplo. Aqui eu tenho o quê? Bola, lá, lá. Termina com lá. Vela, janela, bola, lá. O som final das três imagens terminam com o mesmo som, ou seja, elas rimam. Aqui eu estou trabalhando a consciência de rimas. A criança precisa dominar isso? Não. Ela vai dominar, ela vai conseguir identificar com facilidade as rimas e dominar lá na alfabetização, lá no fundamental, mas ela já tem esse primeiro contato. Ela já consegue identificar e perceber muitas semelhanças de palavras que rimam. Isso tem que ficar bem claro. Ótimo, professor. O que que você vai fazer? Você vai falar assim agora, ó. Depois que você ensinou, deu vários exemplos, você pode fazer essa atividade também. Olha só, nós vamos formar pares, por exemplo, aqui. Eu pego, aqui, ó. Eu pego uma imagem de referência e falo janela, termina com lá. Vamos agora nessas quatro imagens identificar quais imagens terminam com lá também. Vamos lá. O som final é lá, janela. Olha só, o que que eu tenho aqui? Pato. Qual que é o som final? To, to, lá, to. São iguais o som? Lá e to. São iguais? Não. Então não rimam. Vamos lá. Janela, vela, lá e lá. Os sons são iguais? Sim, então rimam. Vamos lá. Janela, lá, boneca, cá, lá, cá. São iguais? Não. Então, não rimam. Vamos lá. Janela, lápis, pis, lá e pis. Ó, formando até uma palavra, né? Mas rimam? Não, são diferentes. Janela, bola, lá e lá. Rimam, sim. Então, janela tem o mesmo som que bola e vela. E não tem o mesmo som no final que pato, boneca e lápis. Esse é um tipo de atividade, certo? Agora, eu vou ensinar para vocês mais uma atividade com base nisso. Quando a criança ela já você ensinou, você está trabalhando a diferenciação, a identificação, tem uma atividade que é um pouco mais difícil. Por exemplo, uma atividade que é muito bacana, que se chama Meu Navio Vai Levar. Não sei se vocês conhecem. Alguém já ouviu falar nessa atividade? Meu navio vai levar. Meu navio vai levar. É assim. O professor, a professora começa falando assim: o meu navio vai levar e fala alguma coisa. Aquela palavra que o professor falar, as crianças elas vão falar: meu navio vai levar e elas vão pensar em palavras que rimam com aquela que o professor falou. Por exemplo, se eu falo que o meu navio vai levar uma janela, o que que acontece? A minha criança tem que falar: meu navio vai levar uma panela.
uma vela, uma fivela, uma canela, uma bola, uma mola, todas terminam com lá. Coloquem aqui nos comentários uma palavra. Se eu falasse assim, meu navio vai levar uma janela, escrevam aqui uma palavra, deixem aqui nos comentários uma palavra que termine com lá. Lá, pensem aí. Escrevam aqui nos comentários. Fivela, canela, moela, panela, ou uma outra palavra. Daniela, Mirella, pode ser nome de pessoas, pode ser objetos, certo? Então, aqui, façam esse exercício, coloquem aqui nos comentários, pensem em uma palavra que termine com lá, lá. Você faz esse exercício, lá. Olha só aqui nos comentários. Quantas palavras diferentes? Manuela, isso. Estão entendendo? É isso que eu quero que vocês percebam, certo? Agora, vou fazer uma atividade com vocês aqui, para vocês irem colocando em prática. Vamos lá. Eu vou falar assim: meu navio vai levar um mamão. Mamão. Coloquem aqui agora nos comentários o que o seu navio vai levar. Coloquem uma palavra, ó. Eu falei o quê? Mamão. Ou seja, você tem que colocar aqui nos comentários uma palavra que termine com ão. Por exemplo, meu navio vai levar um pão, limão, balão, sabão, João. Pode ser também? Pode. Sebastião, um carrão. E se a criança fala assim, meu navio vai levar um amigão? Tudo bem. O que importa é que ela perceba a sonoridade no final das palavras. Então tem que terminar com um ão. Tudo bem? Meu navio vai levar um são. O que é são? Pode escrever são? Pode, são. Um não. Pode ser não? Não. Um dedão. Estão entendendo? Um fogão. Olha aqui nos comentários quantas ideias diferentes. Coloque aqui uma palavra que termine com ão, ão, ão. Um cão, um avião, um botão. Muito bem, é isso aí. Estão entendendo? Então aqui é um nível mais avançado, mas que você trabalha com a criança. Certo? Esse é o primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês. Essa é uma primeira prática. Dentro da atividade dentro da consciência fonológica, existem outras atividades? Existem. Não tem como ensinar tudo aqui para vocês, porque senão a gente fica aqui muito tempo e não conseguiu trabalhar as outras práticas. Então nós temos muito conteúdo para ver ainda, certo? Agora, entenderam até aqui? Gostaram dessa primeira prática? O que vocês estão achando? Gostaram sim ou não? Gostaram dessa participação, dessa interação? Deixem aqui nos comentários. O que vocês estão achando? Coloquem aqui sim ou não. Deixem aqui nos comentários. Gostaram desse tipo de atividade? Quem aqui já usa atividades de consciência fonológica? Você já usa? Já conhece algumas atividades de consciência fonológica? Comente aqui. Sim ou não? Quem aqui já usa atividades de consciência fonológica? Deixa aqui nos comentários sim ou não. Eu uso, eu não uso, vou começar a usar. Pode colocar aqui. Que agora nós vamos para a nossa segunda prática. Essa nossa segunda prática é uma prática que eu aprendi quando eu saí da faculdade. Não aprendi na faculdade. E assim, muitas professoras não conhecem. Muitas professoras não conhecem. Vamos lá. Vou ensinar para vocês aqui. Anotem aí. A segunda prática é você trabalhar atividades para desenvolver a memória de curto prazo. Anotem aí. Atividades para desenvolver a memória de curto prazo. Professor, como assim, memória de curto prazo? Quem já ouviu falar em atividades para memória de curto prazo? Vocês já ouviram falar? Sim ou não? Quem já ouviu falar? Eu já ouvi, eu não ouvi, podem colocar aqui nos comentários. E quem está gostando da aula até aqui, curta também a aula, tá bom? Tem gente que não curtiu ainda, vamos curtir essa aula. Você já ouviu falar sobre memória de curto prazo? Atividades para desenvolver a memória de curto prazo? Coloca aqui nos comentários. Como que funciona esse tipo de atividade? Quando uma criança ela vai ler e escrever, ela usa muito
a memória de curto prazo. O que que é memória de curto prazo? É quando a criança ela precisa reter um conteúdo por um período curto de tempo. Isso acontece tanto na escrita como na leitura. Por exemplo, quando a professora fala assim: "Olha, eu vou fazer um ditado de uma frase", aí a professora fala assim: "Olha, presta bastante atenção. Eu vou fazer um ditado de uma frase". Aí a professora dita assim: "O gato é marrom". Aí a professora acabou de digitar, a criança fala assim: "O gato é o quê?". Quem tem alunos assim? Quem já viveu essa situação ou está vivendo? Ou senão a professora fala assim: "Abra um livro didático na página 37". O livro didático de português na página 37. Aí o aluno fala assim: "Qual a página, professora?". Ou o aluno fala assim: "Professora, a página 37 de qual livro?". Quem já viveu essa situação? Acontece demais, não acontece? Ou então, quando a criança ela vai ler, por exemplo, uma palavra grande ou uma frase grande. Quando uma criança vai ler uma palavra grande, vamos pensar que a criança está aprendendo a ler. Olha, por exemplo, limonada tem 4 sílabas. É uma palavra polissílaba. Tem 4 sílabas. Se a criança ela for lendo limonada, ela chegar no dá e esquecer todas as outras sílabas, ela não lembra da palavra. Ela faz assim, ó, limonada, dá. É dado? Dá de dado? Não acontece isso? Então, assim, acontece demais. Quem já viveu essas situações, pode colocar aqui nos comentários. Eu já vivi. Quem já viveu alguma dessas situações, coloca aqui, eu. A atividade de memória de curto prazo, ela ajuda muito a resolver esses problemas de atenção, de esquecimento ali, quando você ensina alguma coisa, para a criança não ficar esquecendo o conteúdo que ela está usando. E deve ser começada esse tipo de atividade na educação infantil, na pré-escola. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos lá. Eu uso esses cartões, eu esqueci de falar para vocês. Esses cartões aqui, eles são os cartões de consciência fonológica. Há mais, viu? Há mais cartões desses aqui, eu peguei só alguns como exemplo. Então, esses cartões são os cartões CF, que são os cartões de consciência fonológica. Esses cartões aqui, que eu vou mostrar para vocês, são os cartões das guloseimas, que são cartões para trabalhar a memória de curto prazo, tá bom? Então, esses cartões são específicos para trabalhar a memória de curto prazo. Você pode usar os cartões de consciência fonológica para trabalhar a memória de curto prazo? Pode também, não tem problema. Vamos lá. Funciona dessa forma. Eu vou dar um exemplo aqui prático para vocês. Você vai escolher duas imagens. Por exemplo, começa com poucas imagens. Você vai dar comandos e a sua criança vai ter que prestar atenção para depois ela repetir aquilo que você falou. Por exemplo, eu tenho aqui duas imagens. Eu tenho aqui um pudim e tenho aqui um sorvete. Aí você pode interagir com a criança. Olha, qual que você gosta mais? Pudim ou sorvete? Aí a criança fala: eu gosto de pudim, eu gosto de sorvete. Vocês, por exemplo, gostam mais do quê? Pudim ou sorvete? Coloca aqui nos comentários. Eu, professor Tiago, gosto de sorvete. Gosto muito mais de sorvete. Gosto de pudim também? Gosto. Mas eu gosto muito mais de sorvete. Mas coloca aqui nos comentários. Qual que você gosta mais? Pudim ou sorvete? Pode compartilhar aqui também. Pra gente conhecendo. Vamos ver o que a maioria gosta aqui. Mas isso daqui é só para interagir com a criança, para você ter a atenção da criança. Quando você interage, a criança presta mais atenção em você. Fica muito mais fácil você ensinar quando a criança presta atenção em você. Então, o que, que vai acontecer? Você vai fazer dessa forma. Olha só, eu vou mostrar agora as imagens e vocês não vão falar nada. Eu vou mostrar, olha só. Quando eu falar já, vocês vão falar a sequência de imagens que eu mostrei. Ó, escondi as imagens agora. Fale para mim, fulano, qual a sequência de imagens que eu mostrei? A criança tem que falar o quê? Pudim, sorvete. Qual que eu mostrei primeiro? Pudim e sorvete. Tem crianças que vão falar sorvete e pudim. Está errado. Você quer que ela fale na ordem que você falou. Então é o quê? Não é sorvete e pudim. É pudim e sorvete. É na ordem que você mostrou. Esse é um exemplo. Tudo bem?
Você faz isso com outras atividades. Por exemplo, olha só isso aqui. Mostrei essa e mostrei essa. Quando eu falar já, a turma fala. Quais as imagens que eu mostrei? Já. Porque você deu o comando, eles têm um tempinho para pensar, para segurar aquela informação ali na memória, para reter, e depois eles vão falar. O que, que eles teriam que falar na sequência correta? Vocês lembram? Eu mostrei rapidinho aqui. Quem lembra as duas imagens que eu mostrei? Coloca aqui nos comentários. Quem lembra qual que é a primeira e qual que é a segunda? Na ordem. Coloca aqui nos comentários. Qual que é? Vamos ver quem acerta. Deixa aqui nos comentários. Eu mostrei primeiro brigadeiro e depois chocolate, que é a barra de chocolate. Certo? Vou fazer um exercício aqui com vocês. Ó, tem gente que tá atenta aí, ó. Vamos lá. Eu vou mostrar agora 3 imagens. Vamos ver quem acerta. Depois vocês colocam aqui nos comentários. Vamos lá. Eu vou escolher aqui, ó. Atenção, vocês só vão colocar nos comentários depois que eu falar já. Olha só. Já. Coloquem aqui nos comentários. Qual a sequência que eu mostrei? Vamos ver quem acerta. Primeiro coloquem, depois eu vou mostrar para vocês. Aí vamos ver quem acertou. Na sequência que eu mostrei. Qual que é a sequência que eu mostrei? Quem lembra? Professor, se eu errar, não tem problema. Pessoal, a gente está aqui para aprender todo mundo junto, tá bom? Todo mundo erra, tá? Não tem problema, não. Vamos lá. Prontos? Olha só aqui. Vamos ver então agora quem acertou. Tô vendo aqui os comentários, vamos ver quem acertou. Vamos ver, ó. Primeiro, sorvete. Segundo, pudim e chocolate. Então, sorvete, pudim e chocolate. Deixa eu segurar aqui, ó. Quem acertou? Coloca aqui. Acertei ou errei? Coloca aqui nos comentários. Acertei ou errei? Acertei ou errei? Quem que acertou e quem que errou? Certo? Eu estou fazendo com vocês aqui na prática. Então, o que que acontece? Olha só. Acertei, 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 acertei. Maravilha. Vocês estão entendendo? Depois, o que que acontece? Você vai aumentando gradativamente a quantidade de imagens. Não são só 4 imagens. Tem 10 imagens para vocês. São 9 ou 10, não lembro se são 9 ou 10. Mas vocês podem usar cada vez mais imagens conforme a criança vai avançando. Tudo bem? E isso precisa ficar bem claro para vocês, que esse tipo de atividade ajuda a criança a aprender muito mais rápido. Tudo bem para vocês? Entenderam esse tipo de atividade? A segunda prática? Ficou claro os dois primeiros exemplos das duas primeiras práticas? Sim ou não? Sim ou não? Comentem aqui. Sim ou não? Sim, maravilha, maravilha. Maravilha, ótimo. Muito bom. Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos agora entender o que mais nós não devemos fazer. Que práticas agora nós não devemos fazer? Já aprendemos duas. São 7 que nós vamos aprender. Duas que nós devemos fazer agora. Eu quero compartilhar aqui com vocês. Presta atenção. 5 que nós não devemos fazer. 5 que nós não devemos fazer. Anotem aí. Primeira, são práticas que eu aprendi ali no dia a dia da sala de aula que não ajudaram meus alunos a avançar e eu vou compartilhar aqui com vocês agora. Vamos lá. Olha só. A primeira, anotem aí. Aplicar atividades, sejam do Google, do Instagram, de onde vocês estiverem, sem uma sequência correta, sem vocês saberem a finalidade. Anota aí. Esse é o primeiro erro. São 5 erros, na verdade. O primeiro, aplicar atividades aleatórias da internet que você pega nos grupos do WhatsApp. Outro dia, uma professora mostrou para mim: olha quantos materiais eu tenho aqui em PDF de atividades. Eu falei:
Nossa, quantos e você está conseguindo usar? Ela falou: "Não, são tantos, eu nem sei como usar, qual nível com qual nível de criança usar, não sei". Ela estava perdida. Então não adianta pegar atividades aleatórias se você não sabe a finalidade da atividade, se você não sabe a sequência. Um outro erro muito grande, que eu mesmo já cometi, é trabalhar o alfabeto trabalhando dessa forma. A de abelha, B de bola, C de casa, D de dado, E de elefante, F de faca, G de gato, enfim. H de helicóptero e assim vai. Eu já cometi esse erro porque chegava na hora de ler, eu mostrava uma sílaba para os meus alunos, por exemplo, a sílaba bo. Eles falavam B de bola ou de ovo, e não liam. Ah, algumas crianças até conseguem ler, mesmo sabendo as letras dessa forma, mas a maior parte se atrapalha e se confunde. Quem já teve alunos ou filhos assim? Essa é a segunda prática que eu não recomendo. Ah, professor, eu posso ensinar? Até pode. Só que você precisa então diferenciar muito bem para a criança que não é usando dessa forma que a criança vai aprender a ler. Porque muitas crianças vão usar aquilo que você ensinou para tentar ler, não é verdade? Ah, se eu ensinei se é B de bola, se é C de casa, a criança vai tentar fazer o quê na hora que ela vai ler? Aplicar o que a professora ensinou. E não vai ser culpa da criança se ela não avançar. É o professor que não está usando uma prática correta. Então, assim, pode até ensinar? Até pode. A criança pode saber que o A é de abelha? Pode. Só que você tem que deixar assim, ou deixa muito claro que ela não vai ler dessa forma, ou não ensina dessa forma. Tudo bem? Isso tem que ficar muito claro para nós aqui nessa oficina. Terceiro ponto, você dar atividades, fichas de leitura ou qualquer outra atividade que for, sem considerar o nível da criança. Mas, professor, eu vou dar uma atividade para a turma que é a mesma atividade para a turma. Olha só, em toda turma, nós sempre temos alunos de diferentes níveis. E se você é mãe e está ajudando seu filho, você também não pode dar uma atividade qualquer para o seu filho só porque você encontrou uma atividade. Professores e pais, vocês têm que dar a atividade correta conforme o nível da sua criança. Então, um erro grande é não saber em que nível a sua criança está, tanto na leitura como na escrita. Ah, mas professor, como que eu faço para descobrir isso? Nós vamos aprender na oficina também. Vocês vão sair dessa oficina aqui com a mente explodindo de coisas boas. E tudo é para facilitar a sua vida e da sua criança, do seu aluno, do seu filho. Tudo bem? Então, sugiro também que não dê qualquer atividade aleatória só por dar. Porque se você dá uma atividade mais difícil que a criança não consegue fazer, ela não vai avançar. Então, primeiro tem que saber em que nível a criança está. Ah, professor, mas eu não sei como fazer isso. Nós vamos aprender aqui. Quarto ponto, quarto erro. Vocês já viram aqui, tem evidências científicas que é um erro não usar atividades de consciência fonológica. E quem aqui já usa, eu sei que algumas professoras já colocaram aqui que usam, e eu sei que algumas mães também sempre me mandam, professor, estou trabalhando com consciência fonológica. Muito bem. Quem já usa, coloca aqui, eu uso, professor. Muito bem. Agora, é um erro não usar atividades de consciência fonológica. Se nós temos tantos estudos que mostram que a consciência fonológica acelera a aprendizagem, o objetivo dessa oficina não é você aprender a alfabetizar mais rápido? Então, use atividades de consciência fonológica, que é uma ferramenta a nosso favor. Então, não usar com atividades de consciência fonológica é também um erro, sim. Agora, um erro muito grande, esse aqui, o quinto erro. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Um erro muito grande é esse daqui. Agora vocês precisam muito de caneta e papel. Espero que vocês já estejam anotando, mas é não saber a diferença dos. Notem aí. Métodos de alfabetização. Professor, como assim? Eu preciso saber a diferença dos métodos de alfabetização? Precisa. Porque nós temos, ó, anota aqui, pessoal, não sei se vocês já aprenderam isso na faculdade ou não, mas nós temos dois tipos de métodos de alfabetização: os analíticos, que são os métodos ruins. Nossa, parece um W aqui, deixa eu arrumar aqui. Ruins, e nós temos os sintéticos.
que são os bons. Dentre os analíticos, nós temos aqueles que a professora ou a mãe começa a tentar fazer a criança aprender a ler e escrever por texto, por frase ou por palavra. Isso aqui é péssimo. Por quê? Quando você ensina a criança a. Você tenta ensinar a criança a ler e escrever dessa forma, você está partindo do princípio que a criança ela vai aprender do todo para as partes. Do todo para as partes não é o caminho mais seguro para uma criança ser alfabetizada. O correto é começar sempre das partes para o todo. O que acontece nesses casos? As crianças, normalmente, quando elas começam a ser alfabetizadas por textos, frases e palavras, são aquelas crianças que elas adivinham muito as palavras e erram. A criança ela vai ler uma palavra, ela troca a palavra, ela fica adivinhando, fica chutando, ela não consegue ler com autonomia, ela não consegue decodificar, ela fica insegura, ela fica adivinhando, ela não consegue ler certo. Ela vai ler elegante, ela lê elefante, ela vai ler gado, ela lê gato, ela vai ler galo, ela fala gato de novo. Ela vai ler José confunde com Josué, enfim, ela vai ler vaga, lê vaca, então ela confunde palavras parecidas. Então, esse é o pior método de alfabetização, né? O pior, são os piores métodos de alfabetização que são os analíticos, que normalmente você faz a criança memorizar a palavra, que são os métodos globais. Você memoriza a palavra como um todo, quando na verdade nós devemos aprender a ler decodificando pela rota fonológica, juntando os sons das letras. Então, devemos começar por textos, frases e palavras? Não. Isso já é comprovado cientificamente. Ah, mas professor, como assim é comprovado cientificamente? Eu vou mostrar depois aqui para vocês as referências. Deixa eu acabar aqui essa parte, eu já mostro para vocês. Agora, o professor, qual que eu devo usar então? Nós temos aqui os sintéticos. Os sintéticos são esses daqui, ó. Todos os métodos sintéticos eles partem das menores unidades para o todo. Esses são os métodos bons, que são o de soletração, tem também o silábico e tem o fônico. Só que o quê? Entre esses três, o que se destaca é o método fônico. Entre os três, o melhor dos três é o método fônico. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, o de soletração. O de soletração é quando a professora ensina para a criança, olha, letra B com A forma BA, ótimo. A criança vai até aprendendo. Só que muitas crianças confundem porque elas estão tentando juntar o nome das letras. Acontece, por exemplo, isso daqui. Quem já viu assim, ó, o professor ensina dessa forma, B com A, ba, C com A, K. Só que tem crianças que vão falar assim, ó, C com A, sa. Ou tem crianças que vão falar assim, ó, G com A, já. Então, esse é um grande problema. Esse é um grande problema, que a criança ela só aprende o nome da letra. A criança só aprende o nome da letra. Então, ela vai falando C com A, sa, G com A, já. Não, tá errado. H com A, H. A criança às vezes vê assim, ó, essa sílaba. Ela fala H, H. Ah, isso aqui é H, H de gato. Quem já viu crianças com essa dificuldade? Então, esse é o problema de soletração, né? E outra coisa, quando a criança aprende a ler palavras com sílabas simples, até flui, né? Por exemplo, V com A, vá, C com A, cá, vaca. Ah, tudo bem. Mas e quando chega nas sílabas complexas, por exemplo? A criança, ela vai soletrar tudo. Vira uma confusão, ela vai falar o quê? PRO, pro, BLE, ble, MA, ma. Vira uma confusão. Como que a criança vai, por exemplo, ler empilhadeira dessa forma? EM, em, PI, pi, LHA, lha, DEI.
sabe? Vira uma confusão, como que pode? Até a gente se confunde, entende? Então esse é um problema. Funciona? Funciona. Vamos ser honestos, temos que falar o que já funcionou, principalmente na antiguidade, né, que usava esse método. Só que precisa do quê? Muita repetição. Método silábico. Professor, método silábico funciona? Funciona também. Só que tem um outro problema. O problema do método silábico é quando você ensina a criança a família silábica, vá ver vi vovu, maravilha. A criança ela acha que vai ser sempre essa ordem que ela vai encontrar as palavras. Ah, tem criança que fala até assim, professor, eu nem preciso olhar para as sílabas, eu sei, ó, vá ver vi vovu, vá ver vi vovu. Ó, nem preciso olhar. Tem criança que fala assim, quem já viu algum aluno assim? O seu filho assim, ah, eu sei, professor, não preciso nem olhar. Mas a criança aprendeu a falar, a pronunciar a sequência. É diferente de ler. O que que acontece? A criança ela vai encontrar uma palavra, por exemplo, volume, eu dou sempre esse exemplo. O que acontece? Ela vai falar todas as sílabas até chegar nessa sílaba que ela está vendo. Ela olha que ela não fala vô, ela fala vá, vê, vi, vô. Ah, isso aqui é vô. Aí ela olha para essa segunda aqui e fala lá, lê, li, lolu. Ah, essa é lu. Lu. Ah, essa aqui, mame. Ah, é me. O que que tá escrito aí? Você pergunta, a criança fala, não sei. Ou senão ela fala me, porque é a última sílaba que ela lembra, fala me de melancia, me de mesa, me de melinda. Vira uma confusão, não vira uma confusão? Então, o que que nós precisamos fazer? Tomar um cuidado, porque muitas crianças que são ensinadas pelo método silábico estão com essa dificuldade aqui, porque elas acham que as sílabas estarão sempre nessa ordem. E aí, se a criança for falar, para ler uma sílaba, ela for falar todas as sílabas que vêm antes dela na família silábica, ela não vai conseguir ler nada. Sobrecarrega a memória da criança. E nós temos então o terceiro método, que é o método fônico. Por que, que é o melhor método? Quando você ensina o método fônico, você ensina que a letra ela tem três coisas. A letra ela é composta por nome, anotem aí, nome, forma, que é a forma gráfica dela, e o som, que é o fonema. Ou seja, a letra tem nome, forma e som. Por exemplo, a letra V, ela tem o nome V, a forma gráfica dela, que é a letra V, e o som V. Ótimo. Nome é diferente de som da letra. E por que que o método fônico ele é o melhor? Porque ele é o mais próximo que chega do nosso modo natural de falar. Quando nós falamos ou nós lemos, nós estamos a todo instante juntando os sons das letras, os fonemas. Ah, alguém quis inventar o método fônico só por inventar para ter mais um método. Não é isso. É que ele é um método baseado no nosso modo de falar. Quando nós lemos, nós estamos juntando fonemas. Opa, então, esse é o melhor método de alfabetização. Vamos ensinar as crianças a juntarem os fonemas, que são os sons das letras. Quando eu falo vai, eu estou juntando três sons. Se eu tivesse uma câmera lenta aqui, por exemplo, na minha boca, ficaria aí, vai. Se eu tentar juntar o nome das letras, fica vê aí. Não sai a palavra vai. Vocês estão entendendo a diferença? Isso é muito importante que vocês entendam. Muito importante mesmo. Certo? Por que, que o metrofônico é o melhor? Por isso. Porque ele é o mais próximo do nosso modo natural de falar. Mas também nós temos esse outro ponto aqui que eu quero compartilhar com vocês, as evidências científicas. Nós temos muitas evidências científicas. Olha, por exemplo, essa citação do professor José Moraes no livro Criar Leitores. Ele é português e é uma referência em alfabetização baseada na neurociência. Olha o que ele fala. De qualquer modo, o que a literatura científica tem mostrado é que é errado pensar que os métodos se equivalem e que só a motivação e as qualidades pedagógicas do professor contam. Ou seja, todos os métodos são iguais? Não, não são iguais. Ah, eu vou usar todos os métodos. Não, vai causar uma confusão na sua cabeça e na cabeça da sua criança ainda. Só as motivações, as qualidades pedagógicas do professor contam? Não. O professor ele pode ter a maior boa vontade, a melhor das intenções, só que se ele não tiver uma boa ferramenta, um bom método, ele não vai conseguir fazer os alunos avançarem.
Eu, quando saí da faculdade, eu tinha vontade de transformar os meus alunos para que eles tivessem uma alfabetização de qualidade, mas eu não conseguia, porque eu não tinha uma ferramenta certa. Olha, continuando aqui, ó, todas as análises em grande escala dos estudos publicados mostram que os métodos fônicos são os que dão melhores resultados. São eles, portanto, os quais aconselhamos fortemente. Olha isso. Então, assim, tem estudos e mais estudos. Olha aqui um último exemplo do neurocientista francês Stanislas Dehaene, no seu livro Os Neurônios da Leitura. Sabe-se hoje que os métodos globais, que eu mostrei aqui para vocês, que são os analíticos ou ideovisuais, não funcionam. Todas as crianças, independente da sua origem social, se beneficiam de uma aprendizagem explícita, ou seja, você precisa ensinar a criança, e o mais precoce possível, ou seja, ali na pré-alfabetização, na pré-escola, das correspondências entre grafemas e fonemas da sua língua. Grafema é a letra, fonema é o som da letra. É um fato estabelecido, sustentado por numerosas experiências pedagógicas, coerente com nossa compreensão sobre a organização do cérebro do leitor. Ou seja, hoje há estudos e mais estudos que dá para fazer mapeamento sobre como o cérebro da criança aprende a ler. Então, assim, nós temos evidências científicas e nós temos também a prática ali de sala de aula. Eu já contei várias histórias. Eu vou mostrar depois, mais para frente, como as minhas alunas também conseguem alfabetizar com o método fônico, para você perceber que é possível sim. Se eu era um professor que tinha ali muita dificuldade quando eu comecei a dar aulas e hoje eu consigo alfabetizar mais rápido seus alunos, minhas alunas também conseguem, por que que você não vai conseguir? Você vai conseguir também. Então, é isso que eu quero mostrar para você, é isso que eu quero que fique claro para você. Fez sentido essa explicação dos métodos? Vocês gostaram dessa explicação dos métodos de alfabetização? A diferença dos métodos e o porquê usar o método fônico? Vocês tinham aprendido isso na faculdade? Vocês já tinham aprendido esse conteúdo em algum momento? Contem aqui, gostaram? Sim ou não? Comenta aqui, fez sentido para você? Você já sabia esse conteúdo? O conteúdo que eu mostrei aqui até agora, você já sabia? Sim ou não? Quem aqui já conhecia? Coloca aqui, sim ou não. E agora nós vamos para um próximo ponto. Presta bastante atenção. Olha só aqui, ó. Olha só, muitas pessoas aqui, ó, colocando, não sabia esse conteúdo. Eu não aprendi esse conteúdo na faculdade, e eu tenho certeza que muitos de vocês não aprenderam esse conteúdo na faculdade. E pais, é importante que vocês saibam também, porque às vezes na escola o seu filho não avança, porque ele está sendo alfabetizado com um método ruim. É importante que vocês entendam a diferença dos métodos de alfabetização. Estão gostando? Fez sentido para vocês? Agora nós temos aqui um próximo ponto. Tem um erro que ele é a raiz de todos os outros. E ele é tão comum, que eu vou mostrar ele sozinho amanhã, na próxima aula de amanhã, que é não saber onde a sua criança está. Não saber o nível da sua criança. Qual a atividade que eu devo ensinar, professor? Quem aqui já viveu essa situação? Professor, eu não sei por onde começar, eu não sei o primeiro passo, não sei qual tipo de atividade dar para o meu filho, para o meu aluno. Professor, eu tenho um pré-silábico, eu tenho um silábico com valor. Eu não sei, professor, meu aluno sabe ler, ele sabe as letras. Qual a primeira atividade que eu tenho que dar? Como saber o nível da criança? Então, se você não souber isso, você aplica toda atividade no escuro, mesmo com o método certo. Se você tiver o método certo e não souber o nível que a criança está, também não adianta. Então, você precisa saber que nível a criança está. Então, hoje você recebeu duas peças, que são as duas práticas. As duas peças desse nosso quebra-cabeça que nós vamos montar ao longo dessa oficina. Duas peças vocês já aprenderam, que é a consciência fonológica e por que ali a sua criança falha na memória quando você não trabalha atividades de memória de curto prazo. Então, duas peças, consciência fonológica e memória de curto prazo. Mas também você viu os erros mais comuns, inclusive a raiz de todos eles. E amanhã, na aula 2, eu vou te mostrar a próxima peça desse nosso quebra-cabeça, que resolve exatamente essa raiz. Como descobrir onde sua criança está. Qual o nível que ela está, tanto em leitura como em escrita, para você parar de aplicar atividades no escuro.
certo? Então amanhã você vai ver como que eu posso descobrir esse nível na prática, como fazer uma boa sondagem, uma sondagem detalhada, mas além desse conteúdo, vocês terão um conteúdo que é surpresa para a aula 2 de amanhã. Agora, eu quero saber a opinião de vocês. Olha só aqui, mais de 1 hora, o tempo passou muito rápido. Passou rápido para vocês? A aula foi muito demorada, cansativa? Porque nós chegamos ao fim da primeira aula dessa oficina. Comentem aqui, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa aula de hoje. Eu falei que seria uma oficina com muito, muito, muito conteúdo, uma oficina mais dinâmica, com muito conteúdo, com muita partilha, muita prática, muita explicação, muita resolução de problemas. Gostaram? O que vocês acharam? Quem gostou da aula? Ah, professor, não gostei. Achei cansativo. Ah, professor, não. Pode colocar sua opinião também. Nós estamos aqui para aprender, na é verdade, para melhorar. Mas eu tenho certeza que depois dessa aula você já está começando a ver as suas práticas de uma outra forma, o seu modo de alfabetizar de outra forma. Sim ou não? Quem aqui já está vendo de outra forma o seu modo de alfabetizar? Comenta aqui, professor. Eu estou com mais confiança, estou começando a ter mais segurança. Quem aqui já está começando a ter mais confiança, mais segurança? Essa oficina vai te ajudar a vencer frustração, vencer medo, vencer desânimo, vencer insegurança. Agora vai facilitar muito mais a sua vida com tudo que você está aprendendo aqui, de forma gratuita, né? Então, deixe aqui nos comentários, olha só, os comentários. Depois eu vejo a aula novamente, vou lendo com mais calma os comentários, que aqui nós temos, graças a Deus, muita participação de vocês. Eu gosto quando vocês participam, tá bom? E eu espero vocês na aula de amanhã, que amanhã é a próxima prática. E, pessoal, peguem caneta e papel, que a aula de amanhã tem muita, muita prática. Tudo bem? Quem estará na aula 2 de amanhã, já comenta aqui. Estarei. Ou comenta eu estarei. Eu espero você na aula 2 de amanhã, porque vocês estão vendo que não são dicas vagas, tudo aqui tem uma sequência lógica para nós juntarmos essas peças do nosso quebra-cabeça, que no final esse quebra-cabeça pronto é para alfabetizar mais rápido as nossas crianças em 2026, nesse ano de 2026. Certo? Espero você então na aula de amanhã. Não perca nada e anote tudo que você aprendeu aqui e já coloque em prática. Se você conseguir colocar em prática amanhã, essa semana, já coloque em prática. Tudo bem? Muito obrigado pela participação de vocês. Foi um prazer estar aqui compartilhando os conteúdos, vendo a opinião de vocês, interagindo com vocês. Eu espero vocês na aula 2 de amanhã. Se a aula 1 de hoje foi boa, valeu a pena o seu tempo, que o seu tempo é precioso, a aula 2 de amanhã vai valer muito mais ainda. Espero vocês na aula 2 de amanhã. Um abraço, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.